tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. É valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Olá, pessoal. Boa noite a todos, todas, todes. É um grande prazer Paloma Jorge Amado, Renato Nogueira e Eliana Alves Cruz. A roda de conversa acontece em um grande auditório que possui um palco grande, elevado e diversas poltronas na plateia. Em cima do palco foram dispostas 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. A decoração do palco ao fundo é composta pelo design e tema do quarto Fli Itabira, em tons de rosa, azul escuro, azul claro, lilás, laranja e cinza. Pendurado no lado esquerdo, também ao fundo do palco, se encontra um grande telão que passa a roda de conversa em questão, que está sendo filmada. A intérprete de Libras ocupa o canto inferior direito do telão. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Paloma Jorge Amado, uma senhora branca de cabelos ondulados de tom branco, cujo comprimento lhe vai até as orelhas. Ela traja bata longa bege estampada e calça bege. Usa óculos redondos de ar amarelo e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Renato Nogueira, um homem negro cujos cabelos castanho escuro, levemente grisalhos, lhe são todos envoltos em dreads longos que lhe estão presos atrás da cabeça. Usa barba de tom grisalho. Ele traja camisa bege e calça caque. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos aviador de grau de aro preto. A terceira e última pessoa sentada é Eliana Alves Cruz, uma mulher negra cujos cabelos castanho escuros lhe são todos envoltos em dreads longos. Ela traja camisa estampada em tons de marrom e calça caque. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão está do início ao fim as intérpretes de Libras, mulheres diferentes que trajam blusa preta. Elas traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se Quarto Fli Itabira. Nesse ciclo da vida, que eu acho que pouco se fala nessas mesas literárias todas. Por que a gente não fala de sexo? Por que a gente não fala disso, dessa força vital e dessa força que é a razão pela qual os bebês nascem? Renato tem um livro, né, Porque Amamos, é parte disso tudo, isso é uma parte disso tudo. E o mais interessante é o seguinte, né, eu vi uma fala muito interessante, ou melhor, uma amiga minha, que é uma pessoa muito interessante, e que já passou dos 60, ela falou para mim assim, a nossa geração inventou a velhice, está inventando a velhice. Porque há muito pouco tempo a pessoa completava, sei lá, 40 anos, né, e já estava assim, eu tenho fotos das minhas avós, 40 anos, idosas quase, né, 50 anos, aquele coque baixo, aquela roupa. Hoje, uma mulher de 60 anos, minha filha, né? Então... Por que não de 70? 70 também. Anos, minha filha! Isso aí. E isso me fez conectar com a última fala da Flávia aqui, né, que ela falou, sou uma militante pela longevidade. E nessa militância pela longevidade, a gente tem que contemplar isso também, né? Uma vida saudável, uma vida plena, uma vida que está na literatura, está descrita na literatura. Então, eu passo para a Paloma, que vai ler um poema do nosso amado e querido Carlos Drummond de Andrade. Só um minutinho, deixa eu chegar lá. Para o sexo expirar. Para o sexo a expirar, eu me volto expirante. Raiz de minha vida, em ti me enredo e afundo. Amor, 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 o braseiro radiante que me dá
pelo orgasmo a explicação do mundo. Pobre carne senil, vibrando insatisfeita, a minha se rebela ante a morte anunciada. Quero sempre invadir essa vereda estreita, onde o gozo maior me propicia a amada. Amanhã, nunca mais. Hoje mesmo, quem sabe, enrigela-se o nervo, esvai-se-me o prazer, antes que deliciosa a exploração acabe. Pois que o espasmo corrói o instante de meu termo, e assim possa partir em plenitude a ser, de ser-me aljofrando o irreparável ermo. Esse poema do Drummond, ele me remete muito a uma crônica do Roger Angel, que ele escreveu aos 90 anos, em que ele dizia como uma pessoa de 90 podia se sentir inteiramente invisível ante os mais jovens. Mas ele terminava por uma reflexão sobre justamente a grande possibilidade do amor e do sexo. E ele dizia assim, eu vou ler para complementar o poema. E aí tem a ver também com o que Flavinha disse antes. Oh, meu Deus, a gente falar depois delas é danado, né? Diz assim: lancem o anzol, a linha e o peso, tanto faz porque e como alguém à noite, que seja um amor para sempre, ou pelo menos até a próxima semana. Para nós e para qualquer um que se sinta incomodado, qualquer um que seja mais jovem e ainda estranha a ideia de um casal de velhos transando, lembro o que disse John Updike: sexo ou a morte, eis a escolha. Então, a primeira pergunta vai para vocês dois, né? Como é que vocês lidam com isso na obra de cada um, né? Na obra do Jorge, a sensualidade, o corpo, é tudo muito presente. Renato, como você faz essa reflexão, tanto no que você escreve, como se verifica hoje a sociedade brasileira? E, principalmente, com tantos tabus que a gente já deveria ter quebrado, né? Mas a gente vê recrudescendo. Fala um pouco para a gente, né? Falem um pouco para nós sobre o tema sexo nessas obras e nessas vidas, porque eu creio que isso, quebrar o tabu de falar sobre isso, talvez seja a chave para que a gente consiga, inclusive, solucionar problemas de saúde pública, principalmente problemas de saúde pública, de direito reprodutivo. A gente ainda não passou essa primeira barreira de não ter travas na língua de falar determinadas coisas. Tá. Falar de sexo tem relação com o erótico. Eu gosto de pensar em que dimensão. Se a gente for fazer uma definição muito sucinta do erótico, ele tem relação com os nossos impulsos inconscientes que se direcionam para o desejo e para o prazer. Ou seja, o erótico é o que dá contorno para o nosso desejo. E o sexo é um componente disso. Qual é o problema? Uma sociedade que ela vê o dispositivo do sexo isolado do campo do erotismo. À medida que a gente pensa o sexo descolado do erotismo, ele fica o quê? A gente vai entrar no âmbito da pornografia, sem nenhum sentido moral. Mas quando a gente despe o sexo do erotismo, que é um recurso simbólico e narrativo na literatura, o que vai acontecer com o sexo? Ele fica banalizado e ele perde um pouco da sua potência mágica. Porque a pornografia, sem nenhum sentido conotativo moral, ela tende a objetificar sempre o sujeito, né? Então, o sujeito do desejo, ele fica objetificado no sentido não enquanto objeto de desejo, mas enquanto algo a ser controlado, manipulado ou descartado. Não tem uma experiência
de compartilhamento. E o erótico ele exige outros elementos, como a sedução, como repensar o contorno do desejo, como alguma coisa que é da ordem de um cotidiano, né, meio de Sísifo. Né? Para quem tem um relacionamento longo, a gente sabe que a paixão acaba depois de algum tempo, né? Porque a paixão dura até 24 meses. Né? Porque a paixão é um estado emocional em que o nosso nível de estresse aumenta, mas a imunidade não abaixa. Isso é o que a paixão é, em certa medida, do ponto de vista mais científico. Então, ninguém fica apaixonado o tempo todo. A gente pode voltar a se apaixonar por alguém que já foi apaixonado, mas não aquele ritmo daquele desconhecido. Então, é nesse sentido que a gente precisa muito do erótico. Então, eu diria que o meu interesse nas minhas obras, que sou não ficcionista, né, faço ensaios, as minhas histórias são para falar de elementos com a filosofia, com a neurociência, com a psicanálise, para tentar compreender por que a gente ama, como a gente vive a experiência do luto, qualquer afeto. Eu diria que precisamos recuperar o erotismo. Né? A não recuperação do erotismo é um grande problema para as relações humanas. Sem erotismo, o sexo perde a sua potência. Olha, engraçado, né, que quando eu fui escrever esse livro, o Crime do Caso Valongo, o Nada Digo de Ti, ou seja, são pessoas que vivendo num tempo tão cruel, e a gente imagina a dor, a gente imagina todos os suplícios, a questão do trabalho, a gente imagina tudo menos isso. E aí eu comecei a pensar nisso. Falei, meu Deus, como é que essas pessoas conseguiam, de alguma forma, dar vazão, né, aos seus desejos? Como é que conseguiam expressar o amor através do gesto amoroso numa situação tão precária? Recentemente, eu li o livro do Robert Jones Jr., que são os Profetas, maravilhoso. Leio. São 2 meninos jovens escravizados, eles são homossexuais, e você não imagina isso. Como é ser homossexual numa senzala, numa plantation norte-americana? Ele deslocou de um jeito o que a gente pensa sobre escravidão quando ele colocou esse elemento, que foi a coisa mais linda. Então, no Crime do Caso Valongo, eu escrevi uma cena que muitas pessoas me escrevem falando, meu Deus, aquela cena ali me fez imaginar, que é uma cena muito sensual, mas caramba, é o amor, né? É o amor assim, em estado bruto, é a primeira vez que a menina vai ter uma relação, e quem introduz isso é a mãe dela. Né? Então, a mãe dela apresenta, facilita para que a coisa aconteça com o homem que ela amava. E aí a gente começa a ampliar, né, a nossa visão sobre o mundo e a nossa forma de escrever e a nossa forma de descrever as próprias relações. Ou seja, e de ver até esses contextos históricos, que a gente está sempre viciado a olhar só num viés, só num olhar, só ali na corrente, na dor, na chibata. Mas como essas pessoas conseguiram sobreviver a isso tudo? Porque existia o amor, existia, de alguma forma, o prazer. Vou falar, me desculpem se eu for muito longa, podem fazer assim, quer dizer, abatendo a tiros, porque, na verdade, eu tenho muito que falar. Eu vou falar dos livros do meu pai, mas vou vou chegar ao meu livro de cozinha baiana, porque tem tudo a ver. Eu quero falar de 4 livros, que são as 4 mulheres principais da obra dele, que são Dona Flor, primeiro Gabriela, né, na ordem em que foram escritos Gabriela, Dona Flor, Teresa Batista e Tieta do Agreste, que são 4 mulheres que amam e têm muito prazer em fazer sexo. E cada uma tem sua trajetória. A de Gabriela é que, de repente, aquilo que ela está achando uma maravilha com o homem que ela adora fica vinculado a uma questão formal, de um formalismo de casamento que existia antigamente,
mas que ainda existe muito, e que, de repente, aquilo se torna um grande problema para ela. Como é que ela vai se amarrar, ter que calçar sapatos, ter que se comportar, sentar de perna junta, coisa que não é a coisa dela. Até que ela se dá conta que, e tenta fazer, e consegue fazer com seu amado, Nassib, que ele entenda que ela não quer ele formalmente, que ela quer o amor e o sexo, mas livremente. A Dona Flor eu acho que é o livro, talvez, junto com Teresa Batista, dos mais feministas que papai escreveu na vida, porque ele coloca uma mulher pequena burguesa, cheia de conceitos morais da tradicional família baiana e que, de repente, ela aprende o sexo com um marido fantástico, que é o Vadinho, mas que morre. Depois ela casa com aquele marido que é o protótipo do bom marido, mas que não a satisfaz, e, de repente, ela tem que decidir se ela fica... O que é que ela faz? Porque o morto volta, dorme com ela, lhe dá prazer, ela gosta, mas ela se sente culpada, aquela culpa medonha que se tem. E aí vou contar a vocês uma coisinha que tem a ver com a feitura desse livro. Quando chegou bem no finalzinho do livro, que tinha esse impasse. O papai sempre dizia que os personagens comandavam a história, que ele não podia inventar uma coisa que não fosse verossímil, porque o personagem não aceitava, não deixava. E ele estava terminando, mas ele estava com um nó que ele ia fazer. E foi uma prima querida minha, Janaína, em casa, e papai leu uns pedaços do livro, e ela disse: e aí, tio, como é que vai terminar? Ele disse: olha, eu só vejo uma solução. Ela vai fazer um trabalho de candomblé para levar o Egum de Vadinho embora, e aí, na hora que ele for embora, ele vai estender a mão para ela, e como, na realidade, todo o amor dela é um amor de entrega, apesar de que ela gosta muito do outro, ela vai dar a mão para ele, ele vai puxar ela com ele. Aí Janaína disse: então ela vai morrer? Ele disse: vai, o que é que eu posso fazer? No dia seguinte, ele escrevia muito cedo, papai. Ele ia às 5 horas da manhã para a máquina. Ele tinha ido para a máquina, porque isso a gente depois discutiu muito em casa. Puxa, a Dona Flor vai morrer, que horror. E, quando foi umas 8 horas, mamãe ainda estava dormindo, ele foi para a porta do quarto e ficou olhando mamãe assim, olhou tanto que ela acordou. E disse: que foi, Jorge? O que é que você está fazendo aí na porta, me olhando desse jeito? Ele disse: essa sua amiga, hein, me passou a perna. Mamãe disse: que amiga? Ele disse: Dona Flor. Na hora que Vadinho ia puxar, ela disse que não, de jeito nenhum, que ela era mais ela, que ela ia ficar com os dois. E ficou com os dois. Então, vocês vejam o que é que eu acho que é feminismo, porque ele deu a ela essa opção. Ela não precisava... É muito curioso, porque tem até uma luta de religiões aí. A culpa dela era aquela culpa católica profunda. E, no momento que Exu vem buscar Vadinho, o pessoal de candomblé dá para ela, os orixás, a força para ela aceitar. Bom, eu acho que eu não vou fazer... Se eu falar com cada um, vai demorar muito. Mas Teresa Batista é estuprada da forma mais vil aos 13 anos. Ela passa de pão que o diabo amassou, né?
Teresa Batista Cansada de Guerra é o título do livro. Mas ela não perde por um minuto só o desejo e o amor. Ela conhece o amor, é tudo muito difícil. Toda a tortura que ela sofreu no estupro é bárbara, mas não a impede de ter os sentimentos que ela tem, e, finalmente, temos um bom final, não é de recomeço. Bom, Tieta, eu vou deixar a Tieta para depois. Tieta é uma pessoa feliz que faz o que ela bem entende, inclusive um tanto incestuosa, tendo relações com o sobrinho. Mas o que eu quero dizer é que, quando eu fiz esse livro de cozinha baiana, não era um livro de cozinha baiana, era uma pesquisa que eu fiz para saber o que é que se comia e se bebia nos livros de meu pai. Porque eu gosto muito de livro de cozinha e isso foi quase que um desafio para mim. E aí eu descobri que o erotismo, que tão bem o Renato falou, passa muito pela comida. Quando o papai vai descrever Vadinho comendo uma muqueca de sirimole, que o sirimole faz crote-crote e que o dendê escorre pelo canto da boca, as pessoas ficam, ao ler o livro, com bastante entusiasmo para o que der e vier. E aí eu vou contar uma historinha que me aconteceu na Colômbia, nos anos 2010, por aí. Não, 2010 minha mãe já tinha morrido. Foi antes, foi em 2007. Por conta desse livro, eu fui convidada para um festival de gastronomia na cidade de Popayán, na Colômbia. E era um festival que, a cada dia, na hora do almoço, uma pessoa de uma região da Colômbia fazia a comida típica do lugar. Em geral, eram as senhoras locais e tal. E aí, um dia da minha palestra, a minha palestra foi sobre gastronomia erótica em Jorge Amado. Então, recolhendo tudo aquilo que coloria os personagens através da comida baiana. Então, falei muito de Vadinho e tal. Na hora do... Acabou, foi de manhã, na hora do almoço, a comida era feita por uma senhora da sociedade de Medellín, uma comida deliciosa, e depois essa senhora quis falar comigo. E era uma senhora toda bem posta. Eu vou descrever, vocês vão entender, porque já devem ter visto várias assim, sabe? Com uma roupinha assim, bem cinturadinha, um colar de pérolas grossas, cabelo enforcadinho assim para cima, toda arrumadinha. Devia ter, naquela época, a idade que eu tenho hoje, uns 70 e poucos anos. E ela chegou para mim e disse: olha, eu queria muito falar com você, isso tudo em espanhol, porque eu gostei muito de tudo que você falou. Ai, meu Deus, o Vadinho, eu adoro o Vadinho, e você falou dele, ele é isso, ele é aquilo. Eu queria fazer uma pergunta, se não for muita indiscrição. Eu disse: pergunte, se eu puder, respondo. Ela disse: o seu pai e a sua mãe tiveram um casamento bom, harmonioso? Eu disse: tiveram um casamento maravilhoso, de 56 anos, sendo que foi o segundo casamento de cada um, quer dizer, depois de já terem sido casados por 10 anos com outras pessoas, eles viveram 56 juntos, felicíssimos. Aí ela fez assim, ó. E todo mundo que estava em volta olhou para ela, inclusive o filho dela. Por que a senhora fez isso? Ela disse: porque o sonho da minha vida era ser amante do Jorge Amado. E o que acontece? É isso. As pessoas se identificam com o personagem e acham imediatamente que o personagem é o autor.
E eu vou dizer que tem muito de verdade nisso, porque papai se descrevia quando perguntavam quem você era. Ele dizia: eu sou simplesmente um baiano romântico e sensual. Olha! Mas, o Renato, esse baiano romântico e sensual fez um trisal, sendo que um trisal com um fantasma. E aí, ou seja, são novos arranjos também de relacionamento. Eu gosto muito quando você fala sobre isso, porque, enfim, né? A gente olha aí, a galera mais nova, principalmente, né? Mas não só, tem vários arranjos e vários acordos. E aí, como é que funciona? Como é que isso se dá na prática? Na teoria. Na teoria. A gente tem muitas formas, né, muitas dinâmicas de relacionamento, tem muitas dinâmicas amorosas. A gente tem pessoas que são agâmicas, né? A agamia é uma dinâmica amorosa de pessoas que não querem formar par. Então, elas não têm interesse em formar par. As pessoas que não são agâmicas, elas podem ter formatos variados. Tem, por exemplo, poliamor. O poliamor é uma dinâmica amorosa que as pessoas elas não têm a exclusividade, não só sexual, como também não têm exclusividade de afetividade, né, amorosa, conjugal. Tem pessoas que têm formatos de relacionamentos que são relações abertas ou semiabertas, que elas podem ter acordos variados, onde tem um casal central e tem relações satélites que são consensuais. Isso tudo tem sido cada vez mais feito em acordo. Então, por exemplo, a forma da monogamia, ela combina com a dinâmica do amor romântico. O amor romântico é uma dinâmica amorosa que se construiu ao longo da história da humanidade, com raízes no amor cortês, por exemplo, no movimento da cortesia, que é o movimento do século XI e XII, na Europa Ocidental, onde o cavaleiro tinha uma forma de lidar, tinha uma virtude, e as damas tinham outros tipos de virtude. E essa cena que a gente mais tarde vai ver nos pedidos de casamento, por exemplo, quando alguém, preferencialmente um homem, circunflexiona um joelho e oferece o anel de compromisso para a amada. Essa é a cena do cavaleiro medieval que vai falar com a donzela e ele beija a sua mão, ou em Romeu e Julieta, uma peça do Shakespeare de 1597, em que o Shakespeare, nessa tragédia, mostra o Romeu falando com a Julieta da sacada. Então, tem uma dinâmica de relacionamento. Então, muitas vezes, o que acontece é que as pessoas podem ter dinâmicas, interesses em dinâmicas amorosas diferentes. Nem todo mundo vai ficar confortável com o amor romântico. Por exemplo, eu, pessoalmente, eu acho o amor confluente mais interessante, mesmo para a relação monogâmica ou não monogâmica. É uma dinâmica em que o outro não tem que ser a sua metade, o amor confluente. Só que as pessoas, geralmente, isso não é muito falado. Então, as pessoas vão muito na intuição de um relacionamento, né? Elas não sabem muito bem qual é a dinâmica que elas se adaptam, se elas querem uma coisa mais mononormativa, se elas têm uma dinâmica amorosa que é poliamorista, ou se elas são pela exclusividade, ou se elas querem um amor confluente, onde você pode renegociar continuamente a sua relação. Então, tem alguns casais que eu tenho conversado, eu entrevisto casais para pesquisa, que eles renovam o seu acordo a cada ano. Então, a cada um ano, esses casais renovam o acordo e fazem contrato, né? Tem casais não monogâmicos que eles têm 2 ou 3 dias no mês de licença, onde eles ali consensualmente podem ter uma relação extra-par que é consensual, né? Uma relação satélite. Ou tem aqueles que as relações não são satélites, elas podem vir para a cena pública. Então, tudo isso existe, sempre existiu em muitas sociedades e culturas. Tem culturas como as africanas e as indígenas, uma boa parte delas, as que eu tenho estudado, elas são culturas anticelibatárias, então as pessoas têm que casar. O povo Baniwa, por exemplo, se alguém ficar viúvo ou viúva, o irmão ou a irmã que é vivo ou viva assume aquela pessoa. Se alguém conhece o Gerson Baniwa, que é um antropólogo, né, do povo Baniwa,
Ele comenta isso. Isso é parecido a alguns povos também do continente africano, né? Onde uma pessoa não pode ser solteira. Isso não é muito permitido em alguns contextos mais, obviamente, tradicionais. Então, você tem que assumir o ser assumido. E é isso que faz a policonjugalidade, que não era antes poligamia ou poliandria, ou poligenia, exatamente. Era policonjugalidade, que era, a partir da densidade demográfica dos gêneros, alguns homens tinham que assumir mais mulheres naquela comunidade, para que nenhuma mulher pudesse ser solteira e ficar sozinha. Então, você tem uma comunidade que tem mais mulheres do que homens. O que vai acontecer? Alguns homens vão ter mais de uma esposa. Aí tem o povo Odabi, que é um povo que tem mulheres que casam com irmãos. Tem 2 ou 3 irmãos ali, 2 primos, eles estão solteiros. Uma mulher assume esses 2 homens, por exemplo, porque a densidade demográfica faria que eles ficariam sozinhos. É um controle social, né? É porque nessas culturas que eu estou falando especificamente, gente, são muitas culturas variadas, né? São 305 povos indígenas, 492 povos africanos tradicionais, mas a gente vê isso em comum, que é uma perspectiva social, que é as pessoas têm que estar, isso, obviamente, antes da colonização, principalmente, o processo colonial, tem que estar num relacionamento. Então, o celibato não era alguma coisa que fazia parte da ordem social. E cada vez mais hoje tem relações abertas, semiabertas, não monogâmicas, com tipos variados, né? Cara, essa coisa da... Isso sempre me bate, me vem uma palavra na cabeça, né? Que é escolha. Esse modelo do amor romântico, que foi o modelo que a gente adotou, porque, afinal de contas, todo mundo cresceu com as princesas da Disney, isso é uma desgraceira na nossa vida, né? Todo mundo esperando um príncipe encantado, sei lá quando. E aí é o modelo, né? O modelinho do amor romântico. E, caramba, não dá opção de escolha, né? Pelo menos, e isso bate com uma coisa que é o seguinte: mulheres negras, principalmente, porque se o cara tem que ajoelhar e te oferecer um anel, e você fica ali esperando aquele anel, você fica esperando o anel eternamente, o anel, né? Você fica esperando o anel e o anel nunca vem. O que acontece com a vida dessa pessoa, né? Eu acho que muito da solidão, e quando a gente fala de solidão, não só a solidão afetiva, né, de parceria, de ter maridos e namorados, etc., etc., mas a solidão nos espaços, inclusive institucionais, elas vêm dessa espera de que alguma coisa venha, e que você não é agente dessa busca e dessa união, não é agente dessa união. O que eu verifiquei quando eu escrevi isso aqui, que para quem não sabe, o Água de Barrela é uma história ficcionalizada, é um recorte de tempo de 170 anos de uma história da minha própria família. E as mulheres pularam na frente, como dizia o Jorge, né? Elas ditaram ali o que queria, qual o rumo que eu devia dar na história, e foi isso que eu observei. Elas simplesmente pararam de esperar o ring on it, né? Ficaram porque a vida não se movia dessa forma, não era essa lógica que norteava. Inclusive, ancestralmente, para elas, não casava esse modelo. Vocês acham que a gente precisa, na verdade... Bom, estamos nesse momento, né, de repensar tudo isso, repensar esses modelos todos, essas coisas todas, mas... De que forma a gente pode ser mais efetivo com isso, sabe? A Teresa Batista, você falou, ela fazia o que ela queria. Ela fazia o que ela queria. Talvez não seja isso? Engraçado que você está botando na coisa das mulheres. Eu pensei, e tem a ver com o que você está me perguntando, contar uma história de um outro livro do papai e que não tem a ver com gente, sim com bicho, e que mostra um pouco isso porque eu continuo em cima da literatura, né? De como você na literatura trata o amor e etc., e pode dar certo ou não.
No ano de 47, 48, o meu pai já estava vivendo exilado na França. Ele tinha sido deputado comunista, tinha sido caçado, tinha sido a casa invadida, arrebentada, e eles foram embora para a França. Eles eram meu pai, minha mãe e meu irmão, pequeno, recém-nascido. E quando o João fez 1 ano de idade, papai não tinha presente para dar para ele, não tinha dinheiro para comprar um presente, as coisas eram bem difíceis, era pós-guerra, em cima, tinha acabado de acabar a guerra, e era tudo muito complicado. Então, o papai foi fazer o que ele sabia fazer, sentou a escrever um livro. Esse livro se chamou O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. É a história de amor de um gato por uma andorinha, e que acaba muito mal. E papai, no dia do aniversário do João, vários amigos foram lá, todo mundo exilado também, estava o Neruda, que também estava exilado do Chile, esses amigos que foram amigos de exílio, né, a vida inteira lutando juntos. E aí papai pegou aquele maçaroca de papel, batido à máquina, e entregou para o João, que olhou aquilo, não sabia o que era, e antes que ele picasse em 1000 pedaços, que é o que uma criança de 1 ano faz com papel, mamãe pegou e guardou. Passaram-se 30 anos. João tinha 30 anos quando mamãe achou num baú os originais do Gato Malhado. Foi para o João já tinha 2 filhos, e disse: "Olha, João, isso aqui foi seu presente de 1 ano. João ficou assim estarrecido, não sabia que tinha ganho um livro inteirinho só para ele. E aí leu, ficou encantado, porque o livro é lindíssimo. E foi lá para o papai correndo, primeiro para abraçar, beijar, agradecer aquele presente e dizer: "Vamos publicar". O papai disse: "Não, de jeito nenhum eu não publico esse livro". E o João disse: "Por quê?". Ele disse: "Porque quando eu escrevi esse livro em 48, eu era um homem muito preconceituoso. Eu não conseguia admitir as diferenças. Então, se eu fosse escrever hoje, o gato casava com a andorinha e não ia morrer na solidão, vendo a amada casada com o sabiá, porque era um igual a ela, passarinho". Aí o João disse: "Mas é muito fácil, pai, basta você mudar o final do livro". Ele disse: "Não, não é fácil coisa nenhuma. Um escritor, quando escreve, ele data o livro". Terminei de escrever esse livro em 1948. E se ele depois vier e modificar o final, isso é uma empulhação, porque o homem que escreveu todo o início não é o homem que está escrevendo o final. Aí o João disse: "Não, não faça isso comigo, pai, vamos publicar esse livro". Aí você sabe o que o papai fez? Eu quero dizer que isso foi no ano de 76 ou 77. João ia fazer 30 anos. E, em 76 e 77, quem fosse contra o homossexualismo, por exemplo, não era denunciado e nem preso como é hoje. Muito pelo contrário, as pessoas achavam, infelizmente, normal. E aí o papai começou a citar os nossos amigos todos homossexuais, amigos e amigas. Aí ele dizia: "O que fulano e ciclano vão dizer de mim, lendo esse livro? Que eu não soube entender que eles são diferentes, mas eles têm o direito? E fulano e ciclana, nossas queridas amigas, o que vão pensar de mim?". Foi assim. Aí João deu um golpe fatal, que foi chamar o Caribé, que é nosso grande pintor baiano, que nasceu, infelizmente não, por acaso nasceu na Argentina, mas é baiano. E aí
João levou lá e disse, olha, Caribé, se você fizer ilustrações para este livro, papai não vai ter coragem de não publicar. E aí ele fez, e o papai não teve coragem de publicar, como o João pensava. Foi publicado e, curiosamente, é o segundo livro mais vendido do papai em toda a obra dele. O primeiro é Capitães da Areia, é claro, e o segundo é O Gato Malhado. E um livro que mostra que um homem em 48 era preconceituosíssimo, não deixou o gato casar com a andorinha, mas em 78, 30 anos depois, o pensamento dele já tinha evoluído imensamente. E é sobre essa evolução que eu acho que a gente tem que ter sempre muita esperança, ficar muito feliz, porque as coisas estão mudando de fato, não é? Quantas, você deve saber todas de cor, quantas classificações de gênero existe, é uma coisa louca. Eu sou hétero cis, não, eu não sou hétero cis, eu sou bi, eu já fui casada com uma moça, enfim, e aí as coisas são assim. Bom, é isso. A literatura nos traz muitas coisas. Só para concluir, esse livro já foi adaptado não sei quantas vezes para o teatro, tanto para o teatro normal quanto para musicais. Em todas as versões, o gato casa com a andorinha. Gente, maravilhoso. Pois é, permita-se, né? E a gente precisa se permitir mudar. Precisa se permitir mudar, inclusive, nesse campo. E precisa se permitir, enfim, elaborar e se pensar também, né? Renato, bom, nós estamos aqui pessoas de meia idade, né? Mas quando eu olho para a nossa adolescência, né? Para a nossa... Isso que a Paloma falou, isso é uau! Parece que não andou nada, mas andou muita coisa. Muita. Quando eu olho, sei lá, para os meus 25 anos, meus 30 anos, e eu olho hoje, falei, uau! Então, às vezes, a gente está no meio de uma questão e a gente não consegue ver. O que você observa? Você escreveu Porque Amamos... 2020 que saiu. Plena pandemia, ou seja, o que você acha que... Porque eu vejo que já houve uma caminhada. Como é que eu vejo as pessoas? O letramento afetivo sexual tem aumentado. A gente tem um pouco mais de oportunidade de ter uma consciência dos nossos desejos, dar mais contorno para aquilo que a gente sente, e as pessoas estão menos aprisionadas pelo traquejo social. Então, cada vez mais as pessoas estão encontrando seus caminhos. Vou dar aqui um exemplo de um amigo, que ele é agâmico, ele tentou casar, né, e teve filho, ele hoje é amigo da mãe do filho, mas ele é um homem agâmico, ele compreende isso hoje. Então, ele não entendia porque o desconforto dele é em relacionamentos. Então, você falar que as pessoas são agâmicas hoje está cada vez mais fácil. Não sei quem já ouviu falar em agamia aqui, por exemplo. Talvez metade do público aqui, não sei, só curiosidade. Quem conhecia essa dinâmica amorosa, a agamia? Algumas pessoas aqui, mas são poucas, realmente. São poucas. Realmente, foi aqui a Carla e duas pessoas ali que falaram. Que é isso, tem pessoas que não que elas são impostoras ou são ruins, mas elas se obrigavam a manter um relacionamento. E elas têm o quê? Um espírito agâmico, que eu não quero manter um par, eu não quero viver em par. E a gente consegue ter hoje essa margem para isso. Tem pessoas que não gostam da monogamia. E aí elas não querem ser monogâmicas, como a gente tem uma sociedade que não tem mais aquela margem para ter uma garçonnière, ou você ter um caso extraconjugal com alguém e não ser descoberto. Isso aconteceu no passado. Pessoas tinham casos por 20 anos e ninguém descobria. Então, hoje, qual a tendência? Que as pessoas façam acordos novos nos seus relacionamentos. Eu te amo,
mas eu quero ter relações extrapar de caráter apenas sexual. Você coloca isso no teu contrato. Então, isso está ficando mais frequente agora. As pessoas que têm sentido incômodo, né, com os seus relacionamentos, muitas vezes não é porque você não ama aquela pessoa, é porque o formato que vocês acharam, ele não é mais conveniente. Sem contar que algumas pessoas podem estar confortáveis com a monogamia por 10, 15 anos, depois não querem mais. Ou o contrário, acharem que agora elas começaram poliamoristas e depois querem fechar o relacionamento. Né? Então, tem uma artesania dos afetos, que a Gini Nunes estuda tão bem, que a Vassalo fala disso muito bem. Então, a gente tem cada vez mais essa... O pessoal até me pede que eu faça um dicionário, né? Eu estou para publicar um negócio... A gente está precisando de um glossário aí nessa parada. É um glossáriozinho para as pessoas terem noção do que a gente hoje está contemplando hoje, né? Agora, Renato, isso é absolutamente urbano, não é? Eu acho... Você tem uma visão do outro lado, do pessoal que está no interior, que está... Eu acho que já existia também. Eu acho que já existia, só que às vezes a gente não tem a nomenclatura. Mas vamos supor, uma pessoa que tem um relacionamento e ela está numa relação, por exemplo, é um trisal. É um trisal mais ou menos, todo mundo sabe, né? O seu Inácio tem uma esposa, mas ele tem a fulana na casa dela, que tem uma dinâmica. Só que as pessoas não têm coragem de falar e assumir isso publicamente. Numa sociedade onde a vida privada está cada vez mais publicizada, ou seja, a gente está num momento da sociedade, da humanidade, em que a gente tem menos instâncias privadas. A nossa transmissão ela está agora acontecendo em tempo real. Nossa apresentação aqui agora. Então, uma pessoa pode aparecer numa imagem e ela disse que estaria em outro lugar. E ela é filmada, fotografada, alguém marca numa rede social e a gente consegue saber que ela não estava onde disse que estaria. Então, não tem mais margem para isso. Então, a gente acaba entrando numa dinâmica que é: vamos ter que assumir as nossas preferências, vamos ter que assumir a artesania dos afetos que nós mais queremos, ou ficaremos desconfortáveis. E aí pode ser que essa dona Joana, do seu Inácio, ela não queira ser desonrada publicamente, ele tendo outra esposa, outra companheira. E aí vai ter que refazer o acordo. E ele mesmo vai ter que abrir mão e falar para ela: você está confortável com esse trisal? Ou você quer um tetrasal, que é um outro formato, né? E aí, porque tem trisais que são em V, tem trisais que são em triângulo. Um trisal em triângulo, todas as pessoas se relacionam. Um trisal em V tem um vértice que se relaciona com as outras duas pessoas. É diferente. Eu vou ter que então saber, que tipo de trisal eu quero. O trisal da Dona Flor é um trisal em triângulo. A Dona Flor se relacionava com os outros dois, mas eles não se relacionavam. É em V, falei em triângulo. É em V, não era em triângulo. Então não é trisal em triângulo. Tem relações em W. Então, você tem que ver qual vai ser o formato do relacionamento que você gosta. Rapaz, esse abecedário tem espaço para o Posso abecedário. publicar? Posso publicar? Vou publicar, então, hein? Estou pensando em publicar o abecedário, de repente, próximo ano. Abecedário. Abecedário das relações amorosas. Aí, o pessoal tem essa noção aí. Então, meu povo, falta pouquinho aqui, uns minutinhos. Então, a gente começou com uma poesia aqui do Drummond, e eu vou terminar, embora ela não tenha me enviado a poesia, eu consegui. Dona Conceição Evaristo. Dona Conceição Evaristo tem livro com, né, poemas eróticos. Ela prometeu que ia me enviar, não mandou. Mas eu achei aqui: do fogo que em mim arde. Sim, eu trago fogo, o outro, não aquele que te apraz. Ele queima, sim, é chama voraz, que derrete o bico de teu pincel, incendiando até as cinzas, o desenho que fazes de mim. Sim, eu trago fogo, o outro, aquele que me apraz, aquele que me faz, e que molda a dura pena da minha escrita. É este o fogo, o meu, o que me arde, e cunha a minha face,
na letra desenho do Autorretrato Meu. Bem, pessoal, últimas palavras, por favor. Senhor e senhora. É isso, procure encontrar o contorno do seu próprio desejo. Não é alguma coisa fácil, porque a balbúrdia de muitas vozes de fora, elas atrapalham a nossa escuta interior. É necessário que a gente, mesmo com essas vozes de fora, estrangeiras, encontre um pouco uma natividade do porquê nós amamos. E convido para ler o Porquê Amamos, que eu falo sobre modos de amar, muitos mitos, muitas tradições culturais, e como o amor é um alimento indispensável para a vida. Então, é um pouco sobre isso. Da minha parte, eu agradeço a presença de todos e a gente nos possibilitar conversar sobre tudo isso. E eu queria dizer só que antes estava escutando a Miriam e a Flavinha e ouvindo a coisa sobre as mortes, sobre... fui longe, fui lembrar das últimas palavras do meu pai, eu disse, meu Deus, hoje é o Dia dos Mortos. E agora, depois dessa conversa, me deu uma ideia tão alegre, porque o orgasmo é chamado de pequena morte. Então, eu desejo a todos que tenham essa possibilidade que morram um pouco hoje. E com isso, minha gente, encerramos. Que tenham uma boa pequena morte. Vou tirar foto aqui. Pequenas mortes múltiplas.